my love. Will you always be my love? Está entrando no ar mais um programa Emoções. Sejam todos muito bem-vindos, é sempre muito bom estar com vocês aqui. E hoje o nosso programa vai tratar do assunto hipocondria. Você já ouviu falar? Sabe do que se trata? Será você um hipocondríaco? Vamos fazer um teste rapidinho para descobrir? Responda essas perguntas. Você é do tipo que se alguém espirra ao seu lado, você já fica preocupado, achando que contraiu todos os germes que estão no ar e que isso vai te causar uma doença incurável? Ou se for você que espirrou e esse espirro vier acompanhado de uma tosse, você já tem o diagnóstico certo. É tuberculose, você está prestes a morrer. Se você respondeu sim a essas perguntas, infelizmente você está com as características do transtorno de hipocondria. Mas se você respondeu não, também quero te convidar a ficar conosco até o final do programa para que você possa obter informações que vão te auxiliar a ajudar pessoas que sofrem desse transtorno, até porque durante o programa você vai ver que é uma doença muito mais comum do que se imagina e que você pode ser a pessoa-chave para ajudar o hipocondríaco que de repente está do seu lado e você ainda não tinha se atentado para isso. Porque no programa de hoje a gente vai falar um pouquinho do que é a hipocondria, quais são as causas da hipocondria, quais são as pessoas que estão no grupo de risco, que tem fatores que podem desencadear a hipocondria. Vamos falar também sobre quais as complicações dessa doença. Eu vou te dar um alerta e, é claro, eu vou dizer quais são os tratamentos para essa doença. Para começar muito bem o nosso programa, a gente precisa entender o que é a hipocondria. E a hipocondria nada mais é do que esse medo excessivo de uma doença que ainda não foi diagnosticada, sem que haja quaisquer evidência científica de que você tenha esse diagnóstico. Trata-se de um diagnóstico feito pela própria pessoa, sem quaisquer evidência, como eu falei, de exames laboratoriais, ou de algum médico que tenha te dado a informação de tal doença. A hipocondria ela atinge tanto homens quanto mulheres de forma igualitária e tem a prevalência de início da doença na vida adulta, mas isso é o que acontece de mais comum. Existem crianças que já sofrem dessa doença hipocondria, adolescentes e idosos, enfim. Pode atingir qualquer faixa etária, mas os adultos são aqueles que tendem a desenvolver essa doença com mais frequência. Como eu falei no início do programa, é uma doença mais comum do que se imagina, porque hoje, no Brasil, são cerca de 10 milhões de brasileiros que sofrem com a hipocondria. É muita gente, né? E essa doença, ela cresceu nos últimos anos junto com o crescimento da internet. Por quê? Hoje, com a internet, a gente tem acesso às causas e sintomas de qualquer doença. É só a gente digitar ali a doença que aparece tudo para nós. E aí o hipocondríaco pega essas informações e ele começa a tomar para si os sintomas que ele vê discriminado na internet ou nos livros, seja lá onde for. Ele começa a acreditar que ele possui esses sintomas. E ele realmente acredita e muitas das vezes ele passa a sentir aquilo mesmo. Sendo que quando ele vai ao médico ou quando ele faz algum exame, fica claro que ele não tem nada. Mas você pode estar se perguntando, Suelen, quais são as causas? O que leva uma pessoa a desenvolver esse quadro de hipocondria? Eu quero te dizer que ainda não há um consenso no meio científico acerca de uma causa específica, mas a gente já sabe que existem grupos que estão
expostos a um maior risco de desenvolver essa doença. Eu vou colocar aí na sua tela que grupos são esses. Eu separei 7 grupos. O primeiro são aquelas pessoas que sofreram de alguma doença grave na infância. Então, gente que passou por um longo tratamento durante o período de infância, ou um tratamento que talvez nem tenha sido tão longo assim, mas que foi muito invasivo, muito doloroso. Essas pessoas na fase adulta, elas têm essa predisposição maior a desenvolver a hipocondria. O segundo são aquelas pessoas que convivem de perto com familiares ou amigos muito chegados que são portadores de alguma doença séria. Terceiro grupo, aqueles que perderam amigos ou familiares por conta de uma doença séria. E é muito comum nesse grupo, por exemplo, que o hipocondríaco ele comece a achar que ele vai morrer da mesma doença que o seu ente querido, mesmo que essa doença não tenha nenhuma causa genética. Então veja que não é por um medo real, né? A hipocondria, isso precisa estar claro. Não tem algo real, algo palpável nela. São medos realmente da ordem do imaginário. Quarto grupo, pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade. Até porque hipocondria e ansiedade andam lado a lado. E vou aproveitar aqui para abrir um parêntese. Se você quer saber um pouco mais sobre ansiedade e não viu o nosso programa da semana passada, corre lá no nosso canal do YouTube para você ver quais são as características daqueles que sofrem de ansiedade, até porque a ansiedade, muita gente acha que a ansiedade é algo natural, algo normal, mesmo em um grau exacerbado. E no nosso programa da semana passada você vai descobrir que não é assim. Então corre lá no nosso canal Emoções com a psicóloga Suelen Mota e você vai saber sobre os transtornos de ansiedade. Fecha parêntese. Quinto grupo, aquelas pessoas que acreditam que saúde é ter ausência de quaisquer sintomas. E aí, essa, se você acredita, é uma crença falsa e muito perigosa, porque quem acredita assim no menor espirro, na menor tosse, na febre mais baixinha, tipo 37,5, já acha que está morrendo, que é algo muito sério. Então, essas pessoas também estão dentro do grupo de risco para a hipocondria. Sexto grupo, ter familiares, né, que são hipocondríacos. Então, essa questão da convivência, do ambiente, tem um peso muito grande. E o último grupo são pessoas que tiveram pais que foram negligentes ou que abusaram delas de alguma maneira, né? E aí elas têm essa tendência de ter um medo maior com relação à própria saúde. Então, esses são os 7 grupos de risco. Veja se você não está incluído em um desses ou se você não conhece alguém que está incluído em um desses grupos. Antes de continuar, gente, eu quero deixar um alerta, porque é claro que cuidar da saúde é algo fundamental, fazer exames de rotina, ir ao médico periodicamente, né, fazer aquele check-up geral, isso não tem nada a ver com hipocondria, a gente não pode confundir as coisas. O hipocondríaco, ele não é essa pessoa que está preocupado de forma saudável com a saúde. O hipocondríaco, é aquela pessoa que tem um medo excessivo de ter algum problema de saúde, tá ok? Então, de repente, você é essa pessoa, né, que se cuida, que você mulher, faz seu preventivo anualmente, faz os exames de sangue de tempos em tempos. Isso não tem nada a ver com hipocondria, isso é saúde, isso é ser saudável, isso é cuidar de si mesmo e é muito necessário, ok? Bom, como eu falei, a hipocondria é uma doença muito séria e ela pode gerar algumas complicações que vão te deixar ainda mais debilitados. E eu separei aqui 5 complicações da hipocondria para você dar uma olhadinha na sua tela. Primeiro, os riscos à saúde que são desnecessários, né, e que são decorrentes de procedimentos que também são desnecessários. Segundo, é a depressão. É muito comum que o hipocondríaco
sofra de depressão também, uma vez que ele fica muito angustiado com tamanho medo que ele tem, né, de sofrer de alguma doença. Terceiro, como eu já falei, os transtornos de ansiedade que estão associados. O quarto é o abuso de substâncias químicas, uma vez que ele já acha que ele vai morrer, né? Então ele já não tá nem aí para a própria vida. Essa é uma vertente. E a outra é, de repente, fazer o uso dessas substâncias para esquecer a dor que ele sente pelo medo da morte. E a quinta e última complicação da doença é justamente esses problemas de relacionamento que são tão frequentes na hipocondria, uma vez que os próprios familiares têm muita dificuldade de lidar com pessoas assim, até pelos altos gastos que essa pessoa tem com remédios, com médicos e com procedimentos de exame. Então é muito comum, né, essas outras complicações, inclusive nas relações interpessoais, principalmente com quem está mais próximo de você. Quero deixar um alerta aqui antes de encerrar o nosso encontro, porque às vezes a gente tem uma ideia fantasiosa de que o hipocondríaco é só essa pessoa que vai sempre ao médico, que está sempre se submetendo a exames, enfim. Sim, o hipocondríaco pode ser essa pessoa, sim. Mas existe um outro grupo de hipocondríaco que é pouco falado pela mídia e que eu vou dizer até que precisa de uma atenção ainda maior, que são aqueles que já estão descrentes da medicina. Isso porque ele tem tanta crença na própria doença que quando ele vai ao médico e o médico examina e diz que ele não tem nada, olha os exames e diz que os exames deram, né, que está tudo perfeito, que a saúde dele está tudo ok, ele começa a desacreditar da medicina e a achar que os médicos não são bons ou que está havendo um descaso com ele, começa a deixar de procurar o médico. Esse é um grupo que precisa de muita atenção, porque é muito comum que esse grupo, né, comece a ter ideias suicidas, uma vez que ele acredita que ele vai morrer e que na cabeça dele médico nenhum consegue descobrir o porquê. Então cuidado, né? A gente não pode achar que o hipocondríaco é só quem vai ao médico, porque tem esse grupo de risco também. Nosso programa está acabando, mas antes eu quero dizer para você quais são os tratamentos, até porque você pode ter se identificado ou conhecer alguém, né, que seja portador dessa doença, e aí para você poder ajudar. Então, se você conhece um hipocondríaco, a primeira dica que eu tenho para você, papel e caneta na mão, tá aí na sua tela, é levá-lo a procurar um especialista ou um clínico geral, de maneira que ele possa tirar qualquer vestígio de doença física mesmo, descartar essa possibilidade. Segunda dica, e essa é muito importante, gente, é ouvir essa pessoa com atenção. Lembra que eu falei lá das complicações, que uma delas é o problema de relacionamento interpessoal, até porque muitos familiares perdem a paciência, começam a dizer você não tem nada, para de frescura, e essas coisas não vão ajudar em nada, pelo contrário, vão aumentar a ansiedade do seu familiar, do seu amigo. Então, ouvir com atenção para só então ajudá-lo, né, encaminhá-lo para o especialista, que nesse caso é a terceira dica, né, procurar um psicólogo, para que o psicólogo possa ver junto a esse paciente o que está levando ele a acreditar que ele tem essa doença, se é um problema de autoestima ou se tem algum outro tipo de problema que esteja desencadeando isso. É isso, gente. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Amanhã, sexta-feira, eu vou falar um pouco mais desse tema nas páginas do Jornal Diário, através da nossa coluna Bem-Estar Emocional, né? Você não pode perder. E na quinta-feira que vem, à 13h, a gente tem um programa inédito. Espero vocês. Um beijo grande e até lá. My love.